Deus abençoe a todos, uma boa noite com Jesus, né? Não tem outro lugar melhor para dizer que é o bom lugar a não ser com Jesus, né? E Jesus só está onde estão falando dele, não é verdade? Ele se aproximou dos dois discípulos de Emaús e quando eles estavam falando, ele ali apareceu. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, se ele apareceu para eles quando eles estavam comentando a respeito de Jesus de Nazaré, e ele ainda está no nosso meio, em qualquer lugar aonde se está falando dele, né? Então, que nessa noite nós possamos também sentir mais uma porção da presença dele em nossos meios, né? Que Deus nos abençoe. Tem a minha filha ali também, minha esposa está lá, onde está, levante a sua mão. Está lá no fundo, está apresentando elas lá. Deus abençoe a Silvane, né? Também a Ivete. Então, que Deus abençoe a cada um. Nós estou trazendo saudação dos irmãos de Nova Prata, e essa vez nós viemos um pouco mais cedo, e eu creio que é um privilégio ficar com os irmãos aqui, passar esse ano. Eu acredito que a gente vem para alimentar as nossas almas, né? E outros fizemos mais cedo nossa ceia de amor, e cada um depois saiu para visitar quem quisesse, e eu vim para essas bandas. Então eu estou feliz de estar entre vós. Deus abençoe em nome de Jesus, né? E como já disse, trago a saudação deles, né? Mas nós vamos abrir a nossa Bíblia então, sem perca de tempo, porque o tempo é tão bom, né? Precioso. Não temos como nós perder muito tempo. Se nós soubéssemos que quanto tempo é precioso, principalmente para nós servirmos a Deus, né? Pode abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, o versículo 1 até o 14. Deus abençoe o pastor Febrônio. Ele me incumbiu a falar alguma coisa aqui, então vamos, com a ajuda de Deus, falar, né? Todos acharam? Filipenses 3. Resta, irmãos meus, que vós regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim ganho, reputei ou perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo,
e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, aleluia, né? Que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já haja alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amado Deus, peço ao Senhor nos abençoar nesta linha pela qual me veio hoje ao coração de falar, Senhor, a Tua palavra nesse sentido, Senhor, prosseguir. Então, Pai, nos ajude, ó Deus, expressarmos isso. Vivemos numa hora, as últimas horas, que esse mundo se encontra nesta situação. Teu povo tem que ser tirado da terra, Pai, e é necessário que todos nós percebamos, Pai, que hora estamos vivendo, momento que nós estamos presenciando, Senhor, ó Deus, da saída de um povo desta terra, zeloso, especial e de boas obras. Pai querido, então sela-nos, Senhor, com essa palavra e que ajude-nos a expressar com Teu Espírito Santo o que é para este momento falar, Pai. No nome de Jesus eu lhe peço que o enfermo seja curado, o duvidoso seja esclarecido, o triste seja alegre, e assim, Pai, possamos sair melhor do que viemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Então se assentem. E eu, ouvindo hoje a palestra aqui do irmão Reginaldo, né? Reginaldo? Reinaldo. Eu estava confundindo o Reginaldo com o Reinaldo. E eu pude ver, assim, muito embora ele teve um pouco espaço, né? E não pôde se espechar porque a cama foi curta. Então foi meio difícil, mas estava boa. Estava muito bom o que ele estava nos falando ali, né? Conhecer a si mesmo. E quando o homem, o ser humano, vamos dizer, se conhecer a si mesmo, ele conheceu mais do que querer conhecer mistérios e outros mistérios e mais mistério. Eu acho que é necessário mesmo nós conhecer nós mesmos, porque nós conhecendo a nós mesmos, nós se cuidamos de nós mesmos, né? Nós vamos ter cuidado de nós mesmos. E quando nós cuidamos de nós mesmos, como diz a regra da Escritura, nós temos certeza que temos uma promessa que não falha. Jesus disse para examinar as Escrituras. E quando nós conhecemos que sofremos muitas tentações, muitos problemas que nos cercam e desejam nos impedir de nós caminhar nesse caminho, nós sabemos que se cuidar e saber pedir a Deus graça para pelejar contra o adversário. Que fazendo isso, nós estamos vigiando, como Jesus disse: vigiai e orai, porque ninguém sabe o dia, a hora, o mês, o ano. Mas no tempo que nós estamos vivendo, diz o profeta, já no tempo da plenitude dos gentios, entrando na plenitude dos gentios. Plenitude, o profeta vem e nos mostra o que é a plenitude.
é sair da sétima, né? Se nós voltemos agora, vamos voltar para... Quando chegamos na sétima, o profeta diz: você volta outra vez para começar de novo. Mas começando de novo, nós vamos para a oitava. A oitava é a eternidade, o profeta diz. Não temos mais outras 7 eras para trás. Nós temos que olhar para frente. E essa oitava é o tempo dos gentios. Vai chegando e nós estamos nos aprontando para irmos embora desta dimensão. Tudo que temos aprendido através de um mensageiro, profeta, que veio nos trazer a mensagem, o 7º anjo, ele nos trouxe isto para nos orientar, revelar aquilo que Deus tinha para a preparação da sua noiva. Então só temos que agradecer e olhar para não vacilar. Estamos vivendo num tempo tentado de todas as formas de vacilarmos. E o diabo, o que ele quer é que nós paremos no caminho, que nós estacionamos, devido a tantos rumores, de cá, de lá, mesmo dentro da própria mensagem. Temos que ter muita garra, ler, examinar, conferir, para não sermos enganados. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui não se refere somente a um povinho lá naqueles dias, povo de Filipenses, de Filipos, né? Mas ele está nos orientando aqui como o todo. Não foi somente aquela carta aos Filipos, mas para cada um de nós. Ele falando como devemos, Paulo estava dizendo, para ver se posso chegar à ressurreição, a ressurreição dos mortos. É sairmos da dimensão da morte para a vida eterna. Não para juízo, mas para a vida eterna. Então ele nos diz aqui no versículo 11, né? Ele diz assim, verso 10 e 11: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos, na qual, não que já haja, ou que já tenho alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo pelo qual fui também preso por Cristo Jesus. E aí ele vai dizendo: quanto a mim, irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Versículo 14, ele está falando aqui: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo. Ele não estava se julgando que já podia parar, estacionar. Estava bom assim. Como a gente vê nessa era que nós vivemos, a era de Laodiceia, em que nós temos a advertência do mensageiro dizendo que esse é o tempo pior do que todos os demais. Você olha, a ciência parece ser a melhor, porque tem isto, porque tem aquilo, porque tem abundância de a gente se locomover, de escutar, tem tanta coisa para escutar, não é? E tantas facilidades, mas é uma das piores eras. E pensando nisso, você pode ver como Deus, ele deixou para tirar a sua noiva,
a sua noiva na pior de todas elas. Não está sendo perseguida fisicamente, não está sendo maltratada fisicamente, está sendo massacrada espiritualmente, pela própria ciência, pelo esfriamento. Jesus mesmo disse, advertiu-nos dizendo, por isso eu vejo Paulo falando assim, que nós nunca devemos se julgar. Eu penso assim, que cada um de nós que somos da mensagem, que fomos batizados em nome de Jesus Cristo, não devemos nos julgar agora e dizer, bom, eu já estou salvo, eu sou batizado em nome de Jesus Cristo, já tomo ceia, preciso muito me esforçar para isso ou para aquilo, não preciso tanto de reunião de oração e tantas coisas, como a gente percebe. A gente que está no campo, a gente vê como as pessoas parecem ter tudo e não considera aquilo que tem, não desfruta daquilo para usar nas coisas de Deus. Então, note bem que Paulo dizendo que ele não se julgava que tinha alcançado já, mas estava lutando, avançando para chegar naquilo que era o alvo que ele desejava. E qual é o seu alvo? Qual é o nosso alvo mais que nós precisamos nesses últimos dias? Pergunto a cada um: qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo de nós vencermos e chegarmos lá? Paulo estava dizendo que ele estava lutando para chegar à ressurreição dos mortos. Por que não? Mais adiante ele fala, ou mais atrás, no livro dos Gálatas, ele disse, desperta, ele bradou e disse, desperta-te tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Então, de onde ele estava se referindo? Era a coisa morta, é o sossego, a tranquilidade das pessoas. Já sou batizado em nome de Jesus, não preciso muita coisa, tá bom e demais, já está numa medida certa. Paulo está dizendo aqui que não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos lutar, nós devemos prosseguir para o alvo. Amém. Sempre mirando, sempre se esforçando e olhando que o nosso prêmio não cheguemos ainda. E enquanto nós estamos aqui nessa dimensão, nós temos que lutar a cada segundo, a cada instante da nossa vida, porque o inimigo está sempre ao nosso derredor, bramando como quem? Pedro disse, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar, com muitas ofertas, muitas façanhas, muitos meios que ele pode derrotar a nossa fé e cair tudo por terra. Se Satanás puder fazer com que nós recuasse dessa mensagem, é o que ele precisa e nada mais. Mas o que ele está fazendo? Nós sabemos que o diabo, você não pode empurrar para frente, ele puxa para trás, não é verdade? Agora, quando Paulo está se referindo, prossigo para o alvo, mirando o alvo, e quem está mirando, ele não pode fazer isso nem aquilo, ele está mirando o alvo, ela está mirando o alvo com a sua vida, deixando as coisas que para trás ficam, esquecendo-me das coisas, Paulo diz, que para trás ficam, mágoas, resingas, tudo que você passou na vida até hoje, nós devemos esquecer aquelas coisas. E se isso esteja ainda em nosso coração, por isso nós devemos a conhecer, como nós estávamos vendo hoje,
É muito comprido aquele assunto que o irmão iniciou ali falando, né? Porque aquilo ali é importante. Mas me veio o coração falar sobre prosseguir. Prosseguir. Prosseguir é o conselho que Paulo está dizendo. Aconselhando a nós prosseguir, olhando para o alvo. E o seu alvo é o qual? Para Paulo era Cristo. Para mim também tem que ser Cristo, porque eu quero chegar lá onde Cristo está, o absoluto nosso. Então, olhando para as Escrituras, vendo que nós temos tudo para chegar lá, tudo. A mensagem de Elias, o tisbita, lá no Velho Testamento, tinha tudo, né? Tinha tudo para eles prosseguir. Ele tinha a palavra, e a noiva de Jesus Cristo tem uma promessa. O profeta diz que a noiva receberá esse poder. Amém. Poder da palavra falada. Olha, Elias tinha o poder da palavra falada, mas não era só para ele. Depois teve Eliseu, passou para ele, mas Eliseu representava a noiva. Agora nós sabemos que essas coisas todas, a mensagem que nós estamos hoje, não vou muito alongar isso, mas é só para vocês ver assim naquilo que eu creio. Eu creio que vocês também creem nisso. É que a mensagem que nós temos não é uma mensaginha qualquer. É uma mensagem de poder. É mensagem onde tem tudo o que nós precisamos. Nós precisamos tão somente marchar, prosseguir, né? Se nós fazer isto, nós vamos chegar ao auge. Mas se nós recuar, o próprio Jesus, o Senhor não tem prazer nesse servo. O prazer de Deus é que nós prosseguimos para o alvo. Paulo diz: pelo prêmio, reconhecendo que nós temos um prêmio, não é agora. Agora não, agora nós estamos ainda lutando para chegar lá. É no fim da luta que nós vamos encontrar o prêmio. Então nós vemos aqui Paulo dizendo que nós devemos lutar para chegar a essa etapa. Porque é lá que é no final da partida, é no final do campeonato, vamos dizer, que você vai receber o prêmio. Você sabe que a promessa diz que aquele valor é incalculável. Paulo foi àquela dimensão e viu o que era que tem lá. Ele diz que aquilo que o olho não viu e nunca desceu ao coração do homem é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. E se o amam, segue, não é verdade? Se ama, mostra que ama. Mas qual os frutos que ama? É que não para. Não tem. O profeta disse que nos últimos dias você tem dúvida que não tem? Será que eu tenho o Espírito Santo ou não? Será que eu tenho? Você sabe que falar língua não é evidência do Espírito Santo. Não é verdade? Quantos sabe, levante a mão. Que não é evidência do Espírito Santo falar língua. E você sabe que não falou. E não crê que isso é a evidência. Mas o profeta disse na mensagem, eu creio que deve ser a mensagem, esteja certo de Deus. Ele disse assim: você verá que terá o Espírito Santo. Ou na mensagem, para que foi dado o Espírito Santo? É uma dessas duas mensagens. Ele diz assim: você verá, quando você tiver o Espírito Santo, você não verá a hora que as portas do tabernáculo se abram para estar ali. É verdade. Amém, irmãos? Amém. E eu pergunto, é realmente isto que está na igreja? É realmente isto que você está tendo? É esse incentivo que você está tendo, essa alegria que você tem, essa satisfação, esse estímulo você tem em você?
profeta disse que nós teria isso. Mas muito embora a minha igreja pequena, se ela está me escutando, Deus ajuda a conhecer isso, porque é preciso. Tem que ter um sinal, tem que ter uma manifestação que amamos a Jesus Cristo, que amamos o companheirismo. Se você ama o seu irmão, você ama a Deus. Irmão Brandinho, você não vê a hora de estar no companheirismo com aqueles irmãos. Aleluias. Você não vê a hora de estar ali. Mas, e se a sua mente está em outras coisas? Por isso nós temos tentado, nesta era que vivemos, em muitas coisas, nos tirar da mente. Mas veja, lá dentro tem que ter algo maior fluindo do que qualquer coisa que nós tire da linha, do alvo que é Cristo. Não é verdade? É isso ou não é? Então, quando eu fico pensando assim, eu falo para a minha pequena igreja, dizendo assim: já somos em poucos e muitos poucos vêm aos dias de cultos. O que está acontecendo? E o profeta diz que nós saberia que tinha o Espírito Santo, esse amor fraternal entre irmãos, que não via a hora de ver um ao outro. Está acontecendo isso? E muito menos a gente vai poder dessa maneira ter o poder da palavra falada. Cadê o poder da palavra falada? Se isso não está tendo esse movimento que o profeta disse que havia de termos em nosso ser, nosso coração, esse anseio, esse desejo, esse empenho, essa garra, essa força de você saber: hoje é quarta-feira, dia de oração, hoje eu vou mais cedo, vou descansar um pouco menos e vou estar lá, hoje é dia de oração. Mas eu não vejo isso. Você vê? Está vendo isso? Então é hora, eu penso que é hora de nós estar vigiando a nós mesmos, o movimento ali dentro, o que está se movendo, qual é o desejo mais, O profeta disse que aquele irmão, aquele índio que se converteu, é muito falado nisso, mas vamos revitalizar essa palavra. Nós encontramos, ele disse que desde que ele se converteu, dentro dele havia 2 cachorros brigando dentro dele. Como assim? Um preto e um branco. Não quer dizer que se tenha irmãos de cor mais escura que a minha, não é, mas é um símbolo da coisa, não é? Aí ele disse: mas escuta, como assim? Ele disse: estão brigando continuamente dentro de mim, brigando entre ele e eu. Ele disse: mas e quem está vencendo? Ele disse: certamente aquele que eu alimentar mais, esse eu venço. Então, isso está claro. Nós temos tudo na mensagem para nós ver o que é que estamos vendo, o que está acontecendo com eu ali dentro. É hora de vigiar para nós saber o que está acontecendo conosco, que não temos mais desejo de orar, estamos mais envolvidos com as coisas terrenas do que as coisas espirituais. Então eu penso que a hora que nós estamos vivendo, irmãos, é uma hora de nós prosseguir para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Então vamos seguir onde está Cristo. Cristo é a palavra, e você tem desejo de estar onde está a palavra, onde estão ao redor da palavra se regozijando, ao encontro com os irmãos. Sabe que aquele irmão é um cristão, deseja estar com ele. Você deseja estar com ela, com aquela irmã, não vê hora das portas se abrir, se escancarar para você estar ali. Mas eu vejo muito pouco, dos poucos que somos. Então é hora de nós olhar, ver o que está acontecendo comigo.
acontecendo contigo, conosco, porque essa é a hora mais difícil que nós estamos vendo, porque é muito entretenimentos na vida, né? Nunca houve tanto tempo, ou tempo assim de tantos entretenimentos. E vem Facebook, e WhatsApp, vem, e está vindo mais coisas, e vai vir muito, e vai vir muita coisa ainda, porque a ciência está evoluindo. E pela ciência se multiplicar, o amor de muitos, Jesus disse, se esfriaria. É esse tempo, não é? Você não percebe que é esse tempo? Esfriamento. E isso é pecado. Você sabe o que é pecado isso? Ignorar os dias de culto é um pecado. Se você pode ir, por que você não vai? Por que você não vai? Quando você não tinha carro, você ia de a pé. Chovia ou não chovia, frio ou calor, você estava ali. Eu sei por mim. Hoje todo mundo tem carro. Quem não tem carro, levante a mão aí. Muito pouco, né? Muito pouco. E tem carro bom, viu? Funcionando bem. E as pessoas não vão. Ignoram. Muitos já têm 10 minutos para ir, 20 minutos estão lá. Sabe quanto que eu fazia para ir no culto, irmão? Em 1975, 1980, foi por aí. Eu fazia 30 quilômetros para ir, 32 quilômetros, 16 para ir, 16 para voltar. Eu saía da cidade que eu morava para ouvir fitas, pastor Vanderlei, pastor Febrone, fitas, culto de fita. 32 quilômetros. Tem gente aqui que sabe o que é isso. Irmão Zé não sabe disso, irmão José. A pé. E eu chegava de volta aqui e já não ia mais. Mas chegava tão feliz, ouvia aquela mensagem para estar sempre suando a semana toda, pastor Febrone. A minha mente, no meu ouvido, ouvindo aquelas mensagens gloriosas no coração. Depois comprei uma bicicleta. Mas daí começou a vir o problema, porque daí tinha que comprar o pneu também, né? E furava o pneu, tinha que levar o remendo junto. Já se tornou incômodo também. Aí, se a pé, não me incomodava com nada. E assim foi. Depois, e aí veio, e a evolução foi indo. Mas hoje, atravessar o rio, o irmão José, nosso diácono aqui, né? O irmão José sabe, levante a mão lá, irmão José. Né? Atravessava o rio com uma canoa furada, não é verdade? Ele conhece ali. E chegava lá, estava cheia d'água, estava quase tanto assim para afundar o resto aí. Eu chegava com o próprio remo, né? E tirava, mas não vencia a tirar, porque tinha um furo grande no fundo. Mas quando estava um tantinho ainda acima, eu para dentro. Fria, aquela água gelada. Atravessava. O rio que chegava lá já estava quase afundando de novo. Rio bravo, alto, né? Mas atravessava. E dava 6 quilômetros para ir quando estava perto, nesse tempo que eu estou falando. E 6 para ir, 6 para voltar. São 12 de a pé. Né? E hoje eu vejo as pessoas têm carro bom, moto, tem tudo, e poderia estar mais presente nos cultos e não vão, ignoram isso. Irmãos, que coisa, cadê a sede? Cadê o entusiasmo? Né? Aonde foi isso? Então parece assim que a coisa está decaindo, em vez de que Deus, nosso Senhor, nos ajude a entender essas coisas, né? Mas nós não estamos
rumo a pouca coisa, irmão, se você valorizar. Eu quero ler a mensagem aqui, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Deixa eu ver aqui. Gostei de ver isso, né? Deixa eu ver aqui. É isso aqui. O profeta diz que nós estamos na plenitude dos tempos, né? Oh, que coisa gostosa. Aqui eu... O profeta diz assim, que nós estamos, no parágrafo 24, vou ver aqui do parágrafo 24, 124, quero ler aqui. Aleluias. Vamos devagarzinho que nós vamos chegar lá. Aqui. Agora não estamos fora das dispensações. Não estamos fora das dispensações? Estamos bem na Escritura. 50 dias depois aquilo veio, veja, 8 não pode ser contado com a semana, veja. Não pode ser contado 8 dias em uma semana. Você não pode fazer isso. Veja, porque há somente 7 dias em uma semana. Conte do jeito que quiser, o domingo é o primeiro dia da semana. Veja você. Conte 7, depois tem que voltar e começar de novo. Conte 7, volte, comece de novo. Compreende? Vivemos todos esse tipo aqui, mas quando você atinge o 8º, vai para a eternidade. Você não entra por leis, rituais, ordens, você entra pela predestinação. Amém? Aí está a verdadeira santa convocação. Vê? Estamos finalizando a 7ª era da igreja. A era da igreja, a era pentecostal, vê isso? Estamos entrando nesta santa convocação. Estamos entrando nessa verdadeira e genuína eternidade, em que a igreja é chamada não para algum posto, alguma denominação, mas para a eternidade, com o seu Rei eterno. Vê? Não temos isto de modo algum. Não existe dias, coisas e tempos. Você passou para a eternidade. De onde você veio, você está nela. Para começo de conversa, vê? Se você tem vida eterna, há apenas uma forma. Essa é Deus e você é um atributo expressado, vê? Se você não for, você não estará lá de qualquer forma. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o tenha trazido. Aqui diz atraído, né? Vê? O qual passa com todas estas velhas coisas, mas estas coisas não passam, porque falam da eternidade. O Espírito Santo é eterno. Então você está na eternidade, onde Deus esteve o tempo todo, mas você simplesmente reconheceu o que aconteceu. Veja, você foi criado para um propósito eterno, porque você era a manifestação de um atributo que estava em Deus, que pensou que você e te manifestou, e Ele criou uma terra para tirar você dela e fazer de você um ser humano. E o pecado veio e perverteu a sua via. Você veio de todos os modos, mas estava perdido com o mundo. Então Ele veio e redimiu você, o atributo expressado, e também redimiu esta terra pelo mesmo processo. Então seu propósito continua. Compreende? Oh, aleluia! Oh, isso me faz tão bem. Pense no que está por vir. Pense no que está por vir.
Você está pensando nisso? Ou é melhor ir trabalhar no dia de culto? Ou é melhor sempre deixar se der? Se der. Em que você está pensando? Está pensando nisso, no porvir? Estamos pensando nisso? Amém. Veja, mas eu quero ler ainda o verso 27, mais um pedacinho. Agora em Éfeso 1, versículo 10 é chamado. Agora, se você estiver anotando Efésios 1, 10, é chamado, não uma dispensação, não o sétimo dia, é chamada a plenitude dos tempos. E quando a plenitude dos tempos, chegar, será quando o tempo se cumprirá, quando não houver mais tempo. Então você entra na eternidade depois que a sétima era da igreja terminar, e assim é a era a era de Lutero terminou, a era metodista terminou, a era pentecostal terminou. Agora você vai para o quê? Para a eternidade. Não mais 7, não mais 3, não mais nenhum outro. Eles estão na eternidade, onde não há tempo, como números, tempos e coisas. Amém? Diz o profeta, amém? Oh, que coisas, compreende agora? Então você não está lutando por uma simples coisinha. Nós não estamos lutando por simples coisinha, nós estamos lutando por algo que você parar para ver o que isto é, quanto isto vale, nossa atenção, nosso esforço, nossas garras, empenho, porque nós vamos estar na eternidade, onde nunca mais, o profeta diz aqui, o que não vai ter mais tempo, aí você não vai ser sujeito mais ao tempo, a estações e tantas coisas assim, nada dessas coisas vai estar lá, atrapalhando. Você vai descansar a sua mente, porque aí é vida, irmão, ali é uma vida real. Então, quando Paulo se refere para ver se posso chegar à ressurreição dos mortos, quer dizer, e partir para outra dimensão, é o absoluto, é o que ele precisava. E por isso ele estava aconselhando, dizendo que nós tomasse ele como exemplo. Ele estava lutando para que isso estivesse a caminho de cada um, lutando para chegar lá, porque é com luta que se chega lá, né? E Jesus não disse que seria sem luta, ele disse, desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço, quem se esforça se apoderará dele. Se esforçar, às vezes tem que suar mesmo, suar a camisa. Mas você está sabendo que todo o bom atleta está suado, está suando suor, às vezes até sangue, mas ele está lutando para saber que tem um prêmio lá na frente. E você sabe que prêmio é esse aqui? Aqui um pouquinho o profeta deu uns tópicos nesse prêmio. Mas é muito mais. Paulo disse que não dá para explicar aquilo lá que está do outro lado. Então vale a pena nós olhar para esse lado, irmão, e começar a ver o que é que passa conosco dentro de cada um de nós. Não é verdade? O que é que eu tenho sido até hoje, esse ano de 2024, que já está no restinho. Analisar, fazer assim uma análise, falar com Deus, Senhor, o que é que eu tenho feito nesse ano de 2024? Como foi o meu comportamento? Como foi, Senhor, o meu esforço? E até, quem sabe, fazer um pouco, colorar o nosso rosto na presença de Deus. De vergonha. Não é verdade, irmão?
Podia ter feito mais e não fizemos. Vocês não acham que deveríamos pensar um pouco nesse encerrar de dias aqui, mais 2 dias? E está encerrando esse 2024. Mas podia ter feito mais. Deus está vendo que eu, você, nós podíamos haver feito mais. É verdade ou não é? E fizemos pouco. Você não sente tristeza que está chegando o fim já e que você deveria ter feito mais? Ignorar, eu sempre digo assim, ignorar os dias de culto, irmão, que você pode ir, pode deixar alguma coisa para fazer o amanhã e não vai. Você ignora isto, você não está valorizando o que o profeta nos diz aqui na mensagem, o futuro lar do noivo celestial com a noiva terrenal. O que é que está esperando do outro lado? O que está nos esperando? Já pensou nisso? Já leu, releu, meditou nisso? Então, pensando nisso, irmão, eu penso assim que eu e você devemos ser melhor no ano que vem. Ser melhor. Porque até aqui, ainda assim Deus tem sido bondoso. Podemos dizer, Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado. Porque Deus é bom. Mas Ele mereceu ter muito mais nossa atenção. É ou não é? Ele mereceu muito mais do que eu e você oferecemos a Ele. É uma realidade, está terminando o tempo, terminando esse ano de 2024, mas o que você pensa de fazer para o ano que vem? O que vamos pensar em fazer? De melhor empenho, mais esforço, empenho é esforço, né? E o que vamos fazer para que esse ano que vem seja melhor? Ou estamos pensando só no futuro? O ano que vem vou fazer isso, vou fazer daquilo, vou fazer aquilo outro, eu vou fazer um armazém maior, vou espichar minha empresa. Ao invés de pensar primeiro, Senhor, eu quero ser um melhor cristão no ano que vem. Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o ser humano muitas vezes deixa Deus quando dá, quando posso, quando tenho tempo. Isso é pecado, irmão. Você sabia disso? Isso é pecado. Você poder fazer mais para Deus, honrar mais a Deus, glorificar mais a Deus em tudo, e nós não fazemos, é pecado. Às vezes você pensa que pecado é só isso, só aquilo, adultério e outras coisas mais, mas ignorar aquilo que você pode fazer e não faz é pecado. Então que Deus nos ajude a entender essas coisas, né? Quando a gente pode meditar nessas coisas, eu acho que aí nós vamos ter um grande avivamento. Eu penso que o avivamento tem que estar em nós. E a pessoa fica dizendo assim, mas a igreja não tem avivamento, o pastor prega, mas não tem avivamento. Mas o avivamento é nós. É nós que fazemos o avivamento. É o nosso esforço. Como? Mas o pastor prega, mas o pastor não prega. Não é ele que faz o avivamento, é a tua presença na presença de Deus. Amém, irmãos? É você presente nas coisas de Deus mais e mais e mais que faz você ter o avivamento. Teu avivamento. Louvado seja Deus. Mas o pastor está tão quieto, parece que não é mais aquele que era esses tempos, né? Às vezes olha para outro e não olha para si mesmo. Não olha para si mesmo. Mas eu gostaria de ver um avivamento, sim. Mas então faça. Mas faça, irmão.
Comece a fazer. Como se faz o avivamento? Ir mais continuamente, se esforçar pelas coisas de Deus, ofertar mais nas coisas de Deus, abrir mais as mãos para as coisas de Deus. Aí você vai sentir mais Deus. Tiago diz assim: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Aleluias, se achegará a vós. Mas se você não se achega a Deus, você vai querer avivamento com o quê? Com o que nós queremos avivamento? Achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. Descobrimos o segredo, né? Ah, que coisa boa quando você descobre o segredo. O segredo é esse. Que avivamento? Faça. Se esforce. Jesus disse como é que era para fazer o avivamento. Se esforçar. Desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço. Quem se esforça se apoderará dele. Sentir o reino, sentir o governo, sentir Ele dirigindo nós em tudo. É Ele que tem que dirigir nosso negócio. Não é eu sozinho, vou resolver. Aí eu tenho que ficar aqui, mas Deus está vendo que eu não vou no culto hoje, mas eu vou outra hora. Deus está vendo, Deus está vendo. Sim, Deus está vendo. Você está deixando Ele de lado. Talvez seja isso uma palavra meio pesada, né? Mas eu quero dizer assim: prossiga, irmão. Prossiga. Vamos prosseguir. Paulo diz, ele diz: prossigo pelo alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Prossigo. Não para. Ele está, vamos dizer assim, estimulando a cada um não parar. Prossiga. Prossiga. Em vez de parar, troca de marcha, coloca uma mais forte. Aleluia, amém? Não é verdade? Porque se parar, a pessoa regride. Quando você para, quando estaciona, aí você é fácil de colocar o ré. Você não só para, como coloca o rézinho ali. Para voltar tem que parar. E para dar ré é assim, ele tem que parar. Então, quantos têm regredido? Irmãos, quanto nesse ano que está findando, talvez esteja aqui, e que está parado? Quanto está parado? Levantaria a sua mão, meu amado irmão, minha amada irmã. Levantaria a sua mão, você que não está sentindo mais aquela presença de Deus, não está mais sentindo assim, está mais morno do que quente. Levantaria a sua mão, onde você está ali. Não tem vergonha de dizer: Senhor, é eu mesmo. Tem alguém aí nessa condição? Aleluias. Ali tem uma mão. A minha também eu posso levantar, eu não sou melhor. Mais mãos. Tem mais mãos aí? É isso ou não é? Devemos ao Senhor essas coisas. Louvado seja Deus. Então, quando você reconhece que precisa ser melhor, é só você agir. O profeta prega uma mensagem: ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. Quando você faz isso, você vai chegar ao auge. Nós vamos chegar ao auge. Amém? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ignora de vir ouvir a palavra de Deus, aí é um versículo que você ouve aí, você ficou em casa ou trocou por outros motivos, você perdeu uma boa porção. Às vezes aquela palavra que você deixou de vir aqui ouvir, você perdeu aquele melhor momento na sua vida. Que Deus nos ajude a entender isso, né, irmãos? Então, quando nós reconhecer essas coisas, que ignorar dias de culto, trocar por outras coisas, é pecado.
Você peça perdão a Deus, volte, venha ao altar e diga para Ele: Senhor, eu tenho pecado. Tenho pecado, tenho ignorado muitas vezes. Mas é uma boa oportunidade que nós estamos tendo hoje de pedir perdão a Deus. Vir ao altar e pedir perdão a Deus. Você não acha? Ou você acha que está tudo bem? Fez tudo o que era preciso, não tem mais nada a fazer? Agora, se você pensa bem, esse momento, não ignore o momento, irmãos. Faça desse momento um verdadeiro culto espiritual dentro da sua alma. E peça: Senhor, eu quero ser melhor. Quero ser um cristão autêntico. Chega de ser essa coisa rasteira aí, né? Se rastejando aí. Não, eu quero ser como a águia, voar mais alto. Louvado seja Deus, amém? Voar mais alto, não essa voazinha rasteira, essas coisas altinhas aí. Deus nos ajuda a entender isso, né? Prossiga, irmão, prossiga, não pare. Há um hino que nós cantamos, eu não sei, eu peguei o ritmo assim, pastor Febrônio. 73, cadê os músicos? Eu gostaria de cantar com eles, né? O número 73 desse hino aqui, olha, que mensagem cantada aqui, ó. Se há desarmonia em seu viver, continue sempre avante, mas não avante no erro, avante para frente. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé para cantar esse hino aqui? Eu creio que isso aqui estimula nós. Estimula nós. Se há desarmonia em teu viver, continue sempre avante. Se parece tudo sofrer, continue sempre avante. Não há alegria em teu lar, e o desencontro são constantes. Mesmo assim, tu não podes parar. O que tu vai fazer? Continue sempre avante. Siga com Jesus o caminhar. Ele sempre vai adiante. Jesus Cristo quer te orientar. Aleluia! Continue sempre avante. Escute bem agora. Quando der vontade de parar, faça o contrário, irmão. Continue sempre avante, com coragem sempre avançar, sempre firme. Continue sempre avante. Siga com Jesus o caminhar. Ele sempre vai adiante.
você deixar Ele na frente, Ele sempre vai. Aleluias. Jesus Cristo quer te orientar. Continue sempre avante. Mais uma vez, você é tentado em parar muitas vezes? O diabo diz: pare, chega de culto. Todo espírito de oração, chega de culto. Tem culto 3 vezes a semana. Para com isso, você não precisa. Para com isso. Você não é tentado? Não é demais culto? Mas você, preste bem atenção. Olha esse conselho. Quando der vontade de parar, não pare. Continue sempre avante. Mesmo com vontade de chorar, triste, desabatido, não pare. Jesus, aleluia. Quando der vontade de parar de servir a Deus, nunca diga: continue sempre avante. Mesmo com vontade de chorar, continue sempre avante. Um cristão não pode recuar. Por quê? Em Jesus tem força bastante. Com coragem sempre avançar. Continue sempre avante. Siga com Jesus no caminhar, porque Ele sempre vai adiante. Jesus Cristo quer te orientar. Continue sempre avante. Aleluia, glória a Deus. Sempre avante, siga com Jesus no caminhar. Aonde quer que você vá, lembre-se, que dia é hoje? Domingo, dia de culto. Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira. Hoje é dia de oração. Dia de oração. Dia de guerra. Guerrear contra as hostes infernais da maldade. Nos lugares celestiais ainda. Você vem aqui guerrear contra os demônios que você vence através da oração. Amém, irmãos? Amém. Sabe como você vence o diabo? Não é com grito, né? Não é? É com o joelho no chão, né? Orando a Deus, pedindo ajuda, pedindo força, pedindo graça. Essa é a maneira que você vence ao diabo. Que eu venço. Mas quando você ignora, nós ignoramos aqueles dias de oração, de reunião de oração. Deus está me levando para esse lado, irmãos. Eu creio que é para esse momento, né? Você ignora isso, você se torna perdedor. É de joelho no chão que se vence
Como é que diz o corinho, irmã Eunice? É de joelho no chão que se vence. O que mais? Você vence o inimigo, né? Fanfarrão. É de joelho no chão que se vence o inimigo, fanfarrão. Que Deus ajude cada um de nós, né? Eu tenho um corinho aqui, irmão. Se você quer mais de Deus, há um corinho que diz assim. É maravilhoso esse pequeno corinho. Eu aprendi esse corinho. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o meu próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Oh Deus, fala com Ele, sinta a presença dEle, diga: eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o meu próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar, Senhor. Eu já não posso mais viver longe de ti. Por isso eu digo, Senhor, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Você quer vir cantar esse corinho orado aqui no altar, irmãos? Soltar a sua alma para cantar para Ele? Vem à frente. Vemos, irmãos e irmãs, vocês que querem, venha na frente, venha cantar para Ele essa oração cantada assim. Você diz assim: mas eu não tenho pecado. Pecado é ignorar aquilo que nós falamos, irmão. Tem pecado, sim. Aleluia. Vem à frente, meu irmão. Se você deseja cantar para Jesus, ora aqui no altar. Tem um momento assim de companheirismo com Deus. Aleluias. Venha cantando assim: eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o meu próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Aleluias. Vem me tocar, Senhor. Eu já não posso mais viver longe de ti. Por isso eu digo, Senhor, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o meu próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Aleluia. Vem me tocar. Eu já não posso mais viver longe de ti, Senhor. Por isso eu digo, Senhor, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Aleluias.
Quantos irmãos gostariam de vir no altar? Aleluia, falar com Ele. Aleluias. Vem à frente, irmãos. Solte a sua voz. Ele quer ouvir o que você deixou de fazer. Se você está talvez arrependida, podia ter feito mais. Tudo é pecado ignorar os momentos de reuniões, companheirismo de oração. É um pecado. Você reconhece que isso é pecado? Venha. Se você reconhece, você ignora, isso é pecado ignorar. Ó Deus, ajude cada filho do Senhor nesse momento. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Vem falar com Ele. Pai, eu podia bem ser melhor cristão, ter sido melhor nesse ano. Fala com Ele. Peça para Ele ceder a graça para você ser melhor do que você já foi. Não fique simplesmente no assento endurecendo. Você podia ter feito mais nesse ano que está se passando. Sim. Você diga: sim, eu podia. Eu vou pedir perdão para meu Deus. Eu não quero ser vagaroso no cuidado, vagaroso, preguiçoso nos momentos de adorar, de glorificar a Ele. Venha no altar, fala com Ele, sinta a presença dEle. Aleluias, sinta a presença dEle. Oh Deus, aleluia, Senhor. Aleluias, Pai querido, abençoe, Pai, essas almas. Ó Deus, você tem reconhecido, tem tomado, Senhor, essas palavras que realmente move a mim, move, ó Deus, cada coração, Senhor. Ó Deus, como o Senhor tem dado tantas vitórias, livrado tantos dos males nesse ano, e nós pouco temos feito ainda a Ti, Senhor. Deus maravilhoso, conceda, Pai, Teus filhos, ó Pai, reconheça mais que Tu mereces mais atenção, merece mais sentimento, Senhor, mais a Tua presença em nós, mais cuidado com a Sua palavra, com a doutrina, vigiar mais naquilo que é necessário. Aleluias. Deus poderoso, ajude, Senhor, cada um que reconhece, ó Deus, o que se passa dentro de si. Aleluias. Deus bondoso, poderoso, glorioso é o Teu nome, Senhor. Abençoe Teus filhos onde estiver, Senhor. Ó Pai querido, que haja movimento do Teu Espírito, falando a cada coração na simplicidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluias.